Olá, irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra do nosso Pai e do nosso Messias com os irmãos. Irmãos, eu quero compartilhar agora sobre o nome do Filho do nosso Pai, do nosso Criador. O nome do nosso Salvador, aquele que um dia veio aqui na terra e entregou a sua vida por nós. Meus irmãos, eu sei que é muito difícil desconstruir aquilo que foi construído na nossa vida há muito tempo. A mentira, meus irmãos, mentira de muitos anos mesmo. Mas a verdade do nosso Pai chegou, meus irmãos. O que eu quero compartilhar com os irmãos é que o nome do nosso Salvador não é Jesus. Nós fomos enganados por muito tempo, muito tempo. Mas na verdade, o nome do nosso Salvador está nas Escrituras. Existem dois Messias na Bíblia, no livro Bíblia. Um é o falso, o outro é o verdadeiro. O verdadeiro é o que o profeta Isaías profetizou, e não Jesus. O nome Jesus não houve profecia para ele, mas o nome Emanuel houve profecias. Está escrito aqui em Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Pai vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Tá vendo, meus irmãos? O nome do nosso Messias foi profetizado pelo profeta do Pai, pelo profeta Isaías. Esse profeta que todos conhecem, muitos conhecem porque conhece essa passagem aqui que fala também em Isaías 53, esse mesmo profeta que profetizou que o Messias, o nosso Salvador, viria, daria vida por nós, é esse mesmo profeta que profetizou. Esse profeta que profetizou aqui em Isaías 53, 7, olha como está escrito. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quem é? O Emanuel, o nosso Messias Emanuel, que o profeta profetizou lá em Isaías, aqui em Isaías 7,14, ele profetizou o nome do nosso Messias, do nosso Salvador. E aqui em Isaías 53,7, ele profetizou que ele seria oprimido, ele não abriria sua boca. E o que aconteceu? O Messias foi até os matadouros, ele não abriu a boca, ele foi morto como uma ovelha, foi humilhado. O profeta Isaías profetizou que era o Emanuel, não Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem profecia, como eu já falei. Agora, em Mateus 1, 22, está falando também, está confirmando. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito da parte do Pai. Do Pai. Não foi de homem nenhum. Foi profetizado da parte do Pai, pelo profeta Isaías, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o nome de Emanuel, que traduzido é Pai conosco. Tá vendo, meus irmãos? Muito simples está nas Escrituras o nome do nosso Salvador, do nosso Messias. Irmãos, tem muitas pessoas que já estão sabendo que o nome do nosso Salvador não é Jesus. Mas infelizmente, meus irmãos, eles têm saído de um erro e têm ido para outro erro, ou seja, para o mesmo erro, que eles têm buscado nome blasfemo para o nosso Salvador, como Ialcha, Yeshua, Yashuá, Yahushua, tantos nomes que eles estão colocando no nosso Salvador. E todos esses nomes, meus irmãos, todos esses nomes levam para a condenação. Esse Jesus que tem sido pregado nos templos de pedra não é o nosso Salvador, não é Emanuel.
é o outro Messias. Esse nome Jesus, ele traz a condenação. Olha o que o Messias disse em Mateus 7, 22 a 23. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceiteis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Olha o que o Messias disse, irmãos. Eu vim em nome do meu Pai, em nome do meu Pai, que quer dizer Emanuel, Pai conosco. Ele veio em nome do Pai. Olha o que ele diz também em Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Tá vendo, meus irmãos? Ele confirmando, Pai conosco. E ele fala, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Agora, eu te pergunto, e esse nome Jesus? Quem é? Quem está por detrás desse nome Jesus? Que tem operado tantas coisas nas igrejas, nos templos de pedra, que igreja somos nós? Quem está operando por detrás? Não é o nosso Salvador. Se não é o nosso Salvador, pense, meus irmãos, pense. Existe um espírito de engano usando esse nome. Um anjo disfarçando pelo Filho do Pai. Mas não é o nosso Messias, porque o nosso Messias é Emanuel. Esse nome Jesus, ele quer ser aplaudido, quer ser adorado, quer ser glorificado, quer que todos prostam diante dele. Ele é venerado por todos, adorado por mundo inteiro. Agora, o nosso Messias, ele mesmo diz que ele não quer ser elogiado por homem algum, porque ele conhece muito bem o coração do homem. Tudo que o nosso Emanuel, o nosso Messias, quer é que nós creiamos no nome dele, porque ele mesmo diz que não há outro nome que há salvação. Somente o nome Emanuel, o nome do Messias Emanuel, há salvação. Mas também, meus irmãos, vamos atentarmos aqui para Mateus 7:22, o que o Messias disse. Muitos me dirão naquele dia, Mestre, não profetizamos nós em teu nome? Que nome, meus irmãos? O nome Emanuel não está nos templos de pedra, nos templos religiosos. Não está em nenhuma religiosidade. Continuando. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, nesse dia do julgamento, muitos chegarão diante do Mestre e vão falar isso com ele. Mas a resposta do Mestre vai ser essa: olha, não foi no meu nome que vocês profetizaram, não foi no meu nome que vocês fizeram essas obras, não foi no meu nome que vocês fizeram essas maravilhas, não foi no meu nome, eu não tenho nada a ver com esse nome Jesus Cristo. O meu nome não é Jesus. Então, meus irmãos, o que ele vai falar? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Eu não sei quem é vocês. Vocês não me conheceram, porque o meu nome não é Jesus. Entende, meus irmãos? É muito sério, meus irmãos. Muito sério. Irmãos, não é só eu que estou anunciando essa verdade do Pai. São muitos irmãos que estão anunciando. Meus irmãos, vamos ficar atentos, vamos analisar, porque como eu mostrei aqui, está nas escrituras. Não foi homem nenhum que está falando, não precisamos de nenhum curso teológico, não precisamos de nada, que tudo isso não procede do Pai. Nenhum curso de teologia, nenhuma religiosidade. Tempo de pedra, o nosso Pai não está em tempo de pedra. Não foi o nosso Pai, não foi o nosso Messias que constituiu teologia. E outra também, meus irmãos, o nome do nosso Pai não é Deus. Não é o Deus que toda religião, que todos os tempos de pedra tem venerado, tem anunciado, tem falado.
é o Deus desse mundo, é um anjo caído, é um espírito de erro que está enganando a todos para levar para o erro, meus irmãos. O nosso Pai, o Pai do Messias, o Criador de todas as coisas, meu irmão, não tem que ser chamado de Deus. Nós temos que chamar o nosso Criador de Pai. De Pai. Há uma grande diferença, meus irmãos, do Deus de Israel com o Pai do Messias. O Pai do Messias não é assassino. Esse Deus Israel, ele matava, ele roubava, ele destruía. Irmãos, o nosso Criador nós temos que chamar de Pai. E o nosso Salvador é Messias, Emanuel. Tá entendendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, como eu falei, não é só eu que estou anunciando essa verdade do nosso Pai, do nosso Salvador, do nosso Mestre, do nosso Messias Emanuel está sendo anunciado por muitos irmãos, muitos mesmo. Muitos já alcançaram a verdade do Pai. Pede ao Pai, Pai, me dá entendimento, eu quero conhecer toda a verdade. Eu não quero nenhum engano na minha vida, eu quero a verdade. Que o nosso Pai, pelo Espírito dele, vai revelar toda a verdade. Analise tudo que eu falei, meus irmãos, pela palavra, está tudo escrito na palavra. Analise, meus irmãos, vamos nos atentar. Que a paz do nosso Pai e do nosso Messias esteja com cada irmão.